Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que a provisão divina ampare-nos em todas as nossas necessidades. Irmãos, hoje nós iremos ler em Gênesis, capítulo 22, o verso de número 8, e falar sobre uma história muito comovente de Abraão, quando teve que oferecer o seu filho Isaque. Vamos ler o texto. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. No capítulo 22 de Gênesis, Abraão, ele é colocado à prova. Deus fala para Abraão, no verso número 2, o seguinte: toma o teu filho, a quem amas, Isaque, e oferece em holocausto. Esse foi o pedido de Deus, e Abraão, de forma obediente, se coloca para realizar essa tarefa, essa dura tarefa. Ele faz todos os preparativos para o holocausto e parte. Abraão, Isaque e os seus servos para o monte que Deus tinha determinado para realizar o sacrifício. A viagem levou 3 dias, até eles poderem avistar o monte que Deus havia determinado. Neste momento, Abraão olha para os seus servos e diz o seguinte, lá no verso de número 5, do capítulo 22, diz o seguinte: Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só, ele diz o seguinte: voltaremos para junto de vós. Aqui, Abraão ele não diz, voltarei para vós, sendo que ele sacrificaria Isaque. Ele não fala voltarei, mas ele diz voltaremos. Isto mostra a convicção que Abraão tinha de que eles voltariam do monte. Ele sabia que mesmo que Isaque fosse sacrificado, ele cria verdadeiramente que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. E era esta a convicção de Abraão. E isso nós vemos comprovadamente lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 17 ao 19, fala de que Abraão tinha a convicção de que Deus ressuscitaria Isaque. Mas por quê? Por que ele tinha essa convicção? Da onde veio esta crença? De onde surgiu ou de onde brotou isso da mente dele? Na verdade, Abraão não estava crendo por crer. Ele não criou uma crença para si. Na verdade, ele estava apoiando-se na palavra de Deus. Deus havia prometido para Abraão de que a sua descendência seria proveniente de Isaque. Em Gênesis, capítulo 21, o verso de número 12, diz assim: Por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão tinha uma forte e firme convicção na palavra de Deus. Ele cria que uma vez que Deus disse algo, a sua palavra não voltaria atrás. Ele sabia que uma vez que Deus falou, aquilo que ele disse se cumpriria verdadeiramente e efetivamente. Ele cria de que céus e terras poderiam passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Abraão tinha certeza que aquilo que Deus disse se cumpriria na sua vida e na vida de Isaque. E neste momento, Abraão estava indo para sacrificar Isaque.
mas ele tinha certeza de que Deus cumpriria, de alguma forma, a sua palavra. Ele não sabia como. Ele não sabia como que Deus faria. Ele cria que Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Mas será que seria esta forma? Será que seria deste jeito? Ele não sabia como Deus faria. E ali, no verso de número 7, nós vemos alguma dúvida de Isaac. E Isaac pergunta para o seu pai Abraão. Diz assim: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, talvez passou no coração e na mente de Abraão várias coisas. Ele ficou preocupado ali. Ele tinha certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. Mas como falar isso para o garoto? Como falar isso para o seu filho? O que hoje nós sabemos o que aconteceu e o final da história, mas Abraão não sabia. A cada passo de Abraão rumo ao pico do monte, era um passo de aflição, de dificuldade, mas também de crença e confiança em Deus. E como falar para o seu filho? E ele responde sabiamente e diz, lá no verso 8 ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Mais uma vez, ele mostra e demonstra a sua confiança. Ele demonstra que ainda permanece confiante em Deus. Ele sabia que Deus providenciaria um meio. Deus providenciaria um cordeiro para eles. Abraão não sabia como, não sabia de que forma Deus o livraria daquela situação, mas ele tinha certeza, pela palavra de Deus, pela convicção que ele tinha na promessa de Deus, no capítulo 21, verso 12, de que Deus traria o seu filho de volta. E ele fala: Deus providenciará para si, meu filho, o cordeiro. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações semelhantes e que são desafiadoras para a nossa fé, em que nós ficamos sem saber como agir. E o que nós devemos fazer? Como agir nesses momentos? Na verdade, nós vemos que Deus quer que nós permaneçamos firmes na sua palavra e convictos de que temos em Deus a provisão necessária para os nossos conflitos e necessidades. O que nós vamos crer é que a palavra de Deus não muda e que as suas promessas realmente se cumprirão em nossa vida. Nos nossos momentos de aflição, devemos olhar para Deus e saber que Ele é o Deus de toda provisão e que Ele guarda, ampara e ama os seus filhos. Deus providenciou para Abraão um cordeiro, livrando-o de todo aquele sofrimento. No último momento, quando Abraão levantou o cutelo para ali sacrificar o seu filho, Deus fala: não faça isso. E Abraão, ao virar, viu um cordeiro preso entre os arbustos. Mas, para nós, Deus também providenciou o seu Filho Jesus Cristo para nos livrar não só dos nossos sofrimentos terrenos, mas livrar-nos da condenação eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus para livrar-nos do nosso pecado, para livrar-nos do verdadeiro problema das nossas vidas, que é o pecado, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro providencial de Deus para fazer com que nós estejamos salvos e na presença eterna dele nos céus. Aqui nesta vida, meus irmãos, nós teremos provas, obstáculos, momentos de conflitos internos e externos. Mas, nos nossos momentos de dificuldades, olhemos para aquele que com grande amor nos tirou das trevas, oferecendo-nos o seu próprio Filho e garantindo-nos a vida eterna ao seu lado. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia. Amém? Vamos nesse momento orar com o nosso irmão presbítero Joel. Oremos. Santo Deus, eterno Pai que está no céu, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, Pai, falada aos nossos corações, ó Pai. E pedindo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja sim cuidando de cada um de nós, ó Pai, nos abençoando, Senhor, a cada dia, cuidando, Senhor, da tua igreja, cuidando, Senhor, do teu povo, cuidando, meu Deus, daqueles que estão enfermos, ó Pai, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, a alegria, ó Pai, de te servir, meu Deus, de poder, Senhor, ouvir, Senhor, a tua palavra, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida, Pai, dos enfermos, cuida do nosso país, ó Pai, cuida, Pai, das nossas autoridades, ó Pai. Nos abençoe, cuida de nós, é o que nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Cristo Jesus. Amém.